Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e desejo a todos uma excelente noite, uma excelente manhã, se você estiver nos assistindo de manhã ou à tarde. O importante é estarmos conectados com o nosso querido Mestre Jesus. E para iniciar a nossa reunião da noite, eu vou chamar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraídes. Abre o seu som, Iraídes, que ele está fechado. Obrigada, Tânia. Boa noite, amigos queridos. Boa noite, Thaís. Boa noite, Dona Marília, nossa querido espelho, né? O pessoal convida vocês a nos elevarmos, não o pensamento, mas o coração também, até Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos a divina presença entre nós, nesses dias que precede o seu aniversário conosco, com o coração em júbilo, em festa, sentindo a sua divina presença, a sua volta entre nós, através das suas energias, radiosas e sublimes de paz e amor. Vem, Senhor Jesus, renovar as nossas esperanças, a nossa fé, mostrar-nos sempre o caminho de luz, o caminho que devemos trilhar, Jesus, ao seu lado, para alcançarmos a meta até o nosso Pai. Obrigada, Jesus, que nesses dias possamos estar com os corações abertos para receber todas essas energias, em que o céu fica mais próximo à terra. Jesus e seus divinos mensageiros vêm para os seus derramar, jorrar luzes todo cantinho da terra. Obrigada, Jesus. Obrigada, amado Mestre. Obrigada, Deus. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Muito obrigada, Iraídes. Agora eu convido a nossa companheira Consuelo, ela irá fazer para nós uma leitura do livro Antologia Espírita do Natal, né? Psicografada pelo nosso querido Francisco Xavier, né? E hoje a nossa mensagem é Jesus. Consuelo, seja bem-vinda, minha amiga. Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus,
a personificação de sua bondade infinita. Livro Antologia Mediúnica do Natal, Chico Xavier. O Espírito do Mal. Muito obrigada, ô Consuelo, essa mensagem linda de Emmanuel, né? Emmanuel que nos traz várias mensagens sobre essa época tão sublime que estamos vivendo. E para continuar a nossa reunião da noite, eu vou chamar o nosso amigo, o nosso companheiro de doutrina, o senhor Sandro. Seja bem-vindo, seu Sandro. O seu Sandro que sempre nos atende prontamente, né? Está sempre aí explanando o Evangelho com esse amor, com essa garra que ele tem, né? E hoje o seu Sandro vai falar para nós sobre o sermão do cenáculo. Nós já ouvimos sobre o sermão do Ais, semana passada nós ouvimos sobre o sermão profético, e hoje o Sandro vai falar para nós o sermão do cenáculo. Seja bem-vindo, seu Sandro. Boa noite a todos. Muito boa noite, Tânia. Muito obrigado pelo convite, né? Nós que estamos assim, sabe? Eu acho que esse tema caiu perfeito para o senhor. Seja bem-vindo, seu Sandro. Fica à vontade. Na verdade, como você mesmo disse, a respeito dos sermões, né? São os mais significativos aí na passagem do Cristo pela Terra foram realmente o sermão dos Ais, do sermão profético, do sermão do monte e o sermão do cenáculo, né? São 4 sermões aí que, na verdade, condensam toda a lição do Cristo Jesus quando esteve aqui conosco, encarnado na Terra, né? Quando passou por aqui, para nos trazer as lições, para que todos nós pudéssemos compreender, através de exemplos, aquelas lições que até hoje nós não conseguimos assimilar na sua plenitude. Mas a nós foi incumbido falarmos sobre o sermão do cenáculo. É interessante, porque por mais que nós estudemos a literatura espírita, por mais que nós conheçamos alguns trechos bíblicos, muitos até talvez conheçam a Bíblia toda, nós não paramos para analisar, de uma maneira geral, obviamente, né? Não se para analisar essas divisões, essas separações, que, na verdade, foram feitas através daquelas lições condensadas na Bíblia, né? Dos 4 evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, e que nós acabamos por, talvez, não nos atentarmos muito a essa separação aí dos sermões, né? Nós vamos falar, então, hoje, sobre um sermão que é tão importante quanto o Sermão da Montanha, aquele famoso Sermão do Monte, que ainda vai ser falado, né? Ainda vai ser apresentado, eu, obviamente, não vou aqui entrar em nenhum detalhe, mas o Sermão do Cenáculo é tão importante quanto, porque ele ensina para nós o caminho do Espírito, a vivificação do Espírito, essa sequência que todos nós teremos aí no nosso futuro. E como diz Cair Schutel, o Sermão do Cenáculo encerra todas as condições doutrinárias para felicitar o homem na terra e divinizá-los nos céus. Ou seja, o Sermão da Montanha mostra para nós tudo através da doutrina do Cristo, para que nós possamos nos compreender enquanto seres humanos, enquanto espíritos, criaturas divinas, e essa relação que nós temos com aquilo que era chamado de céus, e que, na verdade, nós conhecemos como mundos superiores, mundos evoluídos, e as doutrinas diferentes, cada uma vai dando um nome diferente também, mas nós, os espíritas, sabemos que a nossa busca está vinculada ao desenvolvimento, à evolução espiritual, de maneira que nós possamos alcançar, em um futuro,
acredito eu que não seja tão próximo assim, considerando a nossa contagem de tempo, mas um futuro próximo, considerando a eternidade, e que nós estaremos aí atingindo a perfeição espiritual e, via de consequência, angariando condições suficientes para que o nosso trabalho se desenvolva na direção daqueles que estarão atrás, daqueles que estarão lá ainda no começo da caminhada. É interessante nós fazermos essa reflexão antes de entrarmos especificamente no sermão do cenáculo, para nós entendermos que esta posição em que nós nos encontramos hoje, essa posição que Jesus se encontra acima de nós, ela é bem exemplificativa para nós entendermos como é que acontece todo esse processo de reencarnações, de evoluções na vida do espírito. Se Jesus está nessa condição de amparar-nos, de dar-nos condições de interligar os espíritos daqui da Terra com a divindade, de mostrar para todos nós o caminho correto a ser trilhado, é porque ele já galgou também, ele já caminhou também nesta mesma trilha, já passou por esses mesmos caminhos e agora atingiu uma perfeição tal que não consegue ele, como tantos outros espíritos perfeitos quanto ele, não consegue mais ficar parado olhando as outras criaturas que estão no começo da caminhada. Faz-se necessário, diante daquilo que ele conhece, diante daquilo tudo que ele absorveu, de voltar para ajudar na caminhada e ajudar a todos nós a atingirmos também esta evolução. Mas falando agora, especificamente, do cenáculo, o sermão do cenáculo. Eu deixei aqui essa imagem ao meu lado, para que aqueles que ainda não ouviram falar do cenáculo, acredito que quando esse tema foi apresentado, muitos devem ter buscado o estudo, eu quero entender, quero saber o que é esse cenáculo, e aí acaba me colocando também com uma responsabilidade um pouco maior, porque todos já estudaram o sermão do cenáculo, mas o cenáculo, na definição do dicionário Aurélio, é uma reunião de pessoas ou um lugar onde as pessoas fazem as suas refeições, ou seja, um refeitório, né? Mas então, nós vamos fazer, entendendo isso, nós vamos fazer aqui uma singela interpretação, tá? Uma singela, rápida, até porque nós não temos muito tempo e esse sermão ele é muito extenso. Mas nós vamos fazer uma singela interpretação do sermão, mas antes eu peço vênia, peço autorização para todos vocês que estão aí acompanhando essa live, este trabalho, que eu vou colocar um vídeo relativamente curto, são 5 minutos, mas são 5 minutos que nós possamos refletir enquanto o vídeo está passando, para nós entendermos qual é a situação histórica em que esse sermão foi colocado. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus.
O que fazes? Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês viram, então, esse vídeo que mostra para nós uma cena que todos nós já conhecemos, todos nós já ouvimos, que fala que retrata para nós aquele momento da Santa Ceia, né, ou da Última Ceia, que é retratado nos 4 evangelhos, os evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João. Só que os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus trataram dessa passagem da última ceia que antecedia a Páscoa e que antecedia, portanto, ao sacrifício de Jesus. E vejam bem, Jesus marcou essa ceia porque ele sabia o que estava a acontecer.
Mas Marcos, Lucas e Mateus retrataram isso em seus evangelhos, apenas apresentando os fatos, os atos que foram praticados naquele momento. Jesus conversando, citando, indicando Judas como sendo o traidor, mas João, o evangelista, segundo ele, o discípulo amado por Jesus, foi muito mais além. Enquanto Marcos utilizou-se de alguns versículos no capítulo 14, versículos 17 a 26, Lucas no capítulo 22, versículos 14 a 20, e Mateus no capítulo 26, versículos 0 a 30, eles apresentaram apenas essa caminhada. João, por outro lado, foi muito além. Vejam só, João apresentou-nos esta passagem da última ceia, dos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Foram simplesmente 155 versículos falando sobre a Santa Ceia e, portanto, nós encontramos este sermão completo somente no Evangelho de João. O Evangelho que nós podemos dizer mais poético, né? O Evangelho que traz os ensinamentos de Jesus, a passagem de Jesus, de uma forma muito mais aprofundada e com palavras que realmente nos fazem entrar dentro da história. Ele teve uma capacidade de condensar toda essa história e de apresentar para nós de uma forma tão bela que os outros evangelhos apresentaram também. Nós temos muitas citações dos evangelhos de Mateus e de Lucas, principalmente, mas João, assim como Mateus, foi quem viveu com Jesus, quem conviveu com Jesus durante a sua passagem, durante aquele período em que ele apresentou-nos as lições dos céus. Então, ele conseguiu transmitir isso com mais poesia, vamos dizer assim. E nós encontramos, então, no Sermão do Cenáculo, essa poesia. E é algo curioso, porque nós estamos falando hoje, no dia 20 de dezembro de 2021, às vésperas do Natal de Jesus, né? Daquela data escolhida para comemorarmos o nascimento de Jesus, e nós estamos falando aqui de um sermão dito, apresentado por ele, às vésperas do seu sacrifício. Mas, como nós, os espíritas, conhecemos as lições de Jesus e sabemos da magnitude dessas lições, para nós, o nascimento de Jesus ou o sacrifício de Jesus são apenas dois fatos históricos que apontam para algo muito maior, que é a passagem de Jesus sobre o nosso planeta. Esse interstício entre o nascimento e o retorno à pátria espiritual, em que ele apresentou-nos toda a vida futura, toda a vida pós-morte, tudo que existe além deste campo material que nós, homens, humanidade, estávamos vinculados e achando que só isso é que importava. Aquele materialismo todo e aquela crença em vários deuses e a crença de que depois que morreu acabou, Jesus veio modificando tudo isso. E neste sermão, ele apresenta-nos algumas lições que são significativas, são extremamente importantes para nós unirmos aos nossos conhecimentos acerca da lição. E ele começa lá na lição do pão partido. Ele vai apresentar para nós aquele pão que nós vimos ali, numa sequência invertida daquilo que eu coloco aqui, mas ali, o partir do pão, simbolizando para nós a doutrina que trazia também o vinho como essência da vida, representando o Espírito, e aquilo que ele, o Espírito, vivenciará para sempre.
Então, é essa distribuição, essa orientação de Jesus a respeito da divisão do pão como sendo o corpo material e o corpo espiritual em uma união em que todos nós possamos, então, compreender e entender a magnitude da sua vida, da sua passagem aqui na Terra e o que isso significa para todos nós intimamente. Mostra ele que, ainda que ele estivesse partindo naquele momento, ele permaneceria em cada um de nós que crer nele. Aquela lição foi trazida para os discípulos, naquele momento, para os 12 discípulos. Poderíamos dizer, estavam fechados ali, e, portanto, aquela lição só serviria para eles. Não. Assim como Jesus sabia de toda a sua trajetória, antes mesmo de começá-la, e sabia como ela terminaria no Gólgota, Jesus sabia de tudo que estaria por vir, ele sabia também que aqueles 12 que estavam ali sentados representavam a continuidade da sua lição. E olhem só, eu estou falando aqui de 12 discípulos em que Jesus levou as lições durante o período em que ele esteve caminhando e exemplificando sobre a terra. E esses 12 discípulos que, com o seu sofrimento, levariam à frente as suas lições, que ficariam marcadas, porque mesmo ele indo para o sacrifício, aquilo que ele deixou não morreria. Era esse o objetivo dele, fazer com que as lições ficassem gravadas para a posteridade. Não adiantava ele falar para aquela multidão naquele momento, espíritos ainda, e podemos dizer que nós estávamos lá, espíritos ainda muito atrasados, com pouco conhecimento, ainda envolvidos na ignorância, sem o desenvolvimento intelectual suficiente, salvo algumas exceções, de maneira que aquelas lições ficariam ali paradas se ele não as fizesse perpetuar. E ele sabia que, ao falar sobre amor, ao falar sobre Deus e um Pai único, ele atrairia inimigos. E esses inimigos o levariam ao sacrifício. Mas ele, já aguardando isso, tinha consciência, tinha certeza, porque isso era um compromisso que ele assumiu com o Pai maior, que esse sacrifício valeria muito a pena, porque através daquele momento, daquele fato histórico, a humanidade nunca mais o esqueceria. E nunca mais esqueceria as suas lições. Nem mesmo aqueles que hoje não se dizem cristãos conseguem esquecer a lição de Jesus. Isso ficou marcado. Mas eu disse logo há pouco, ele falou com os 12 discípulos. Mas um dos discípulos o deixou, porque um dos discípulos o traiu. Opa, voltei demais aqui. Um dos discípulos o traiu, que foi Judas. Hoje eu estou apanhando um pouco da tecnologia, eu não costumo apanhar tanto assim não, viu, gente? Mas não vai atrapalhar não, nós vamos continuar falando. Um dos discípulos o traiu. Mas este discípulo também foi muito importante. Este discípulo também trouxe lições através do seu próprio comportamento, que ficou aí subentendido, subliminar, e que nós até hoje não conseguimos compreender. Os cristãos até hoje não conseguem compreender. Vocês viram ali a forma com que Jesus, conversando com os 12 discípulos, apontou que um dentre vós, disse ele aos discípulos, me trairá, me entregará. Ele já sabia quem era. Ele já sabia que isso ia acontecer. E ele, avisando a Tiago como ele identificaria, molhou o pão e entregou-o a Judas. Numa calma, numa tranquilidade que não dá para nós imaginarmos em nenhum dos outros que estão aqui neste planeta hoje.
talvez alguém consiga fazer isso, talvez um Chico conseguisse, mas já foi também, com esta calma, entregar o pão molhado ao traidor, como quem estivesse falando para ele, e ele disse: o que tens que fazer, faça agora. Ele não o repreendeu. Você vai me trair, você é sem vergonha, você não presta, você não merece estar comigo. Em nenhum momento, nem os outros evangelistas citaram isso, e nem o poeta João, nem João, que apresentou de forma mais completa as lições de Jesus, citou isso. Ele, em momento algum, esbravejou, em momento algum, criticou ou condenou Judas. E nós temos isso dentro da doutrina espírita, já os esclarecimentos a respeito do perdão. Caramba, meu vídeo que está dando tudo errado, tem alguma coisa errada aqui. Ele falou-nos a respeito do perdão, a forma com que nós podemos encarar e entender tudo isso, enquanto todos nós, ou a grande parte da humanidade, dos cristãos, continua condenando Judas. Todos os sábados, chamados de sábado da aleluia, vão lá e colocam fogo no boneco, simbolizando Judas, o traidor. Jesus já o perdoou. E aí nós poderíamos dizer, é que Judas se melhorou, depois de Judas passar por todo aquele sofrimento, depois do suicídio, de passar por toda aquela dor no plano espiritual, depois de reencarnar várias vezes, ele então compreendeu o erro que ele cometia e por isso Jesus o perdoou. Mas não é assim. Jesus já o havia compreendido lá atrás, quando ele identificou que Judas o entregaria. E lembremos bem dessa situação, dessa passagem, Jesus entregando o pão e dizendo o que tens que fazer, o que está fazendo, faça-o agora. E Judas levantou também calmamente, porque João disse isso, levantou-se e foi embora. Ele foi fazer o que Jesus mandou ele fazer. Porque Judas acreditava que Jesus tinha um poder tão grande e tinha uma missão tão grande de que, quando ele entregasse Jesus aos soldados e ele fosse levado ao julgamento, quando ele fosse ser sacrificado, ele demonstraria o poder que ele tinha. E esse poder que ele tinha seria suficiente para acabar com toda aquela farra que estava acontecendo, e Jesus ressurgiria e mostraria para todo mundo que ele realmente era o Filho de Deus. Judas acreditava nisso. Ele tinha essa certeza. Ele acreditava fielmente em Jesus. De maneira tortuosa, ele acreditava que isso adiantaria o trabalho de Jesus, porque ali, naquele momento, ele mostraria para todo mundo que ele realmente era poderoso e que ia ressurgir de uma maneira que ninguém conseguiria vencê-lo. Não sabia ele que não era esse o objetivo. O objetivo era deixar gravada a mensagem e não o homem. Embora até hoje nós tenhamos o homem gravado na nossa mente, mas o que Jesus queria era gravar a sua mensagem, porque a sua mensagem era a mensagem divina, era a mensagem do Pai, do qual ele era simplesmente o portador, como ele sempre dizia. Então, ali nós já vemos uma lição da benevolência e do perdão. Mas nós temos também uma outra passagem que é tão ilustrativa e tão grande, ainda dentro desse sermão do cenáculo, quando ele faz aquela cerimônia do lava-pés. Cerimônia essa que só João nos conta. Nem Mateus, que viveu com Jesus, nem Lucas e nem Marcos, que escreveram os evangelhos ouvindo dizer, através
daquilo que os outros discípulos foram contando, mas nenhum dos três contou esta passagem que aconteceu na última ceia, em que Jesus ofereceu-se para lavar os pés dos discípulos. Algo extremamente interessante do ponto de vista da vivência daquela época, porque a maneira com que ele fez, com que ele agiu, demonstrou algo que todos nós deveríamos nos atentar, que é a simplicidade, que é a humildade. Quando ele tirou a capa, ajoelhou-se, pegando ali a bacia com água e dizendo, atirando-se aos pés dirigindo-se aos pés dos discípulos, dizendo que ele lavaria os pés de todos eles, porque era chegado o momento. Ele fez da forma com que os escravos faziam. Os escravos daquela época lavavam os pés dos seus senhores. E ele não se preocupou em se posicionar como um escravo. Na verdade, essa era a intenção, para mostrar para todo mundo, para mostrar para os discípulos que estavam ali, que seriam os seus seguidores imediatos, que estariam encarregados naquele momento, a partir do sacrifício dele, estariam encarregados de levar a sua mensagem à frente. Eles tinham que compreender que eles não poderiam sair carregando bandeiras como se fossem os representantes dos céus na terra. Eles teriam que ir com humildade, com simplicidade, porque só com humildade e simplicidade eles conseguiriam chegar nos corações que estavam propícios a receber a semente da Boa Nova. Então ele ajoelhou-se aos pés dos discípulos, e João, o evangelista, não concordou. Pedro não concordou, não aceitou. Ele não se sentia confortável de ter Jesus ajoelhado aos seus pés, lavando os pés. E é natural. Imagine nós, espíritos imperfeitos que somos, com tantos erros, com tantos equívocos, diante do Senhor. E de uma hora para outra, Jesus ajoelha-se aos nossos pés para lavar os nossos pés. Num ritual que naquela época denotava uma diferença de casta social, dos escravos lavando os pés dos senhores. Imaginemos nós nessa situação. Nós também diríamos, assim como Pedro, não, Senhor, os meus pés não. Eu não sou digno do Senhor lavar os meus pés. Ao contrário, eu é que devo lavar-lhe os pés. Jesus, então, naquele momento, já respondeu para Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Porque Jesus foi direto, foi incisivo. Ele não estava pedindo permissão. Ele estava dizendo que ele ia lavar os pés de todos, porque aquele era o símbolo da humildade que ele queria deixar gravada. Pedro, então, a hora que Jesus falou isso assim: se não te lavar, não tens parte comigo. Não, Senhor. Então pode lavar, lava a cabeça, lava os braços, lava as pernas, lava os pés, lava tudo. Né? E Jesus então disse: aquele que está lavado não necessita senão lavar os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí, nessa lição, ele fez com que Pedro compreendesse que aquilo era só uma simbologia, porque o importante era o que estava aqui dentro, era limpar-se interiormente, para que, ao levar a mensagem do Cristo, essa mensagem chegasse pura, sem vício, sem desvios, e obviamente que o portador dessa mensagem não se apresentasse de maneira que olhasse para eles, desacreditasse na mensagem por não acreditar no portador. Olha só que importância isso tem para nós, os cristãos, para nós, os espíritas. Quando nós falamos
das lições do Cristo, quando nós fazemos palestras, como nós fazemos comentários do Evangelho, e nós somos aqui, neste momento, portadores das lições do Cristo. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, a maneira com que nós apresentamos para os outros, não oferece condições para que os outros acreditem em nós. Nós não oferecemos confiança. E o que Jesus quer é que nós levemos a sua mensagem à frente e ofereçamos confiança de tal maneira que aqueles que nos ouvem, ouvem através de nós a lição do Pai, as lições do Pai. E mais ainda, com essa cerimônia do lava-pés, que foi, na verdade, um evento único, ele deixou gravado para a humanidade que todos nós devemos ser humildes e deixou uma coisa muito importante, porque ele disse assim: eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor de todos nós, o filho mais evoluído do Pai que pisou aqui nessa terra, não veio para ser servido, veio para servir. E nós outros continuamos vida afora, mesmo estudando o Evangelho, mesmo ouvindo as lições maravilhosas contidas em toda essa obra do cristianismo, em toda essa obra da doutrina espírita, buscamos ser servidos. E em alguns momentos, quando nos sobra tempo, nós podemos eventualmente servir. Mas o que nós queremos é ser servidos. Nós não estamos cumprindo com as lições do Cristo. Nós não estamos cumprindo com aquilo que o Cristo espera de nós, porque Ele quer que nós sirvamos. E servir não é sair por aí distribuindo cesta básica só, não. Ou sair distribuindo sopa. São trabalhos extremamente importantes, realizados por muitas instituições filantrópicas, por muitos religiosos, por muitas pessoas de bem que sequer são religiosas. É um trabalho importante. Mas o servir ao outro é num sentido muito mais amplo. É no sentido de que toda a nossa vida seja dedicada àqueles que estão à nossa volta. Nós resumimos basicamente essa lição do Cristo em trabalhar em função daqueles que estão efetivamente à nossa volta. Trabalhar em razão de toda a humanidade que está perdida, que está num caminho desvairado, sem encontrar um norte. E nós que estamos recebendo algumas lições, cabe a nós também auxiliar no encontro desse caminho, porque logo mais à frente Jesus vai nos ensinando, além de tudo isso, ele vai nos ensinando tópicos que ele já veio falando durante toda a sua trajetória, de toda a sua caminhada. E ele repete aqui, ainda no capítulo 13, deixo-vos um novo mandamento, que ameis uns aos outros, como eu amei a vós. Como eu amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Ele repete que é para nós amarmos uns aos outros porque ele ama a todos nós. E ele faz isso porque ele já havia falado lá na frente a respeito daquele mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E agora ele vem lá no finzinho da trajetória dele, quando ele já estava sendo devolvido à pátria espiritual, ele apresenta um novo mandamento que, na verdade, é uma continuidade daqui. Que ameis uns aos outros. Olha que coisa mais linda. Olha, voltou de novo. Minha coisa aqui não está funcionando mesmo. Eu vou ter que ir manualmente. Ainda no capítulo 13, quando ele falava com os discípulos, ele fazia, explicando para todos nós como nós deveríamos ser, e aí os discípulos todos animados, nós vamos fazer sim, Senhor, mas como nós vamos fazer isso? E eu não sei como eu faço. E Pedro, então, naquela situação, falou: Senhor, mas eu seguirei os seus passos, eu farei tudo o que o Senhor mandar.
Jesus ali, no finalzinho do capítulo 13, João conta que Jesus falou para Pedro, e na verdade te digo que não cantará o galo e já me terás negado 3 vezes. Olha só, Pedro nem imaginava como isso aconteceria, mas aconteceu. Não faz parte do sermão, todos sabem que Pedro realmente negou quando perguntavam, você é um discípulo de Jesus? Ele, não sou, e saía correndo, se escondendo por trás dos muros. Mas no capítulo 14, e eu tenho que falar rápido porque o nosso tempo é muito curto, e como eu disse, isso aqui é um assunto extremamente grande, mas muito bonito. Ele fala também das muitas moradas na casa do Pai. Quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Ele dizia que para nós, para os discípulos e obviamente para nós, que existem muitas moradas na casa do Pai e que essas moradas nos aguardam. Ele estava indo, mas estava preparando essas moradas. É óbvio que isso não sai de graça. É óbvio que isso vai ser cobrado. Mas não esse preço que a humanidade cobra, mas o preço da nossa reforma interior, o preço da nossa modificação, porque muitas moradas nos esperam. Moradas boas e ruins, moradas em que vai ser difícil nós vivermos dentro dela, toda suja, toda caindo aos pedaços, com as paredes caindo, e moradas belíssimas, com uma harmonia interior, com uma paz interior, mas para nós habitarmos essas moradas, necessário se faz que nós aprendamos a desenvolver o nosso potencial de amor, porque as escolhas acontecerão, as seleções dessas moradas acontecerão de acordo com aquilo que nós fazemos enquanto nós estamos aqui, de acordo com o nosso comportamento, de acordo com o que nós estamos assimilando dessa lição de amarmos-nos uns aos outros. Será que nós estamos conseguindo fazer isso? Será que nós estamos entendendo realmente como essas moradas são? Porque Jesus, quando falava disso, Tomé, aquele evangelista que não conseguia acreditar em tudo, enquanto ele não visse, ele falou, mas Senhor, como podemos saber o caminho? Jesus então respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ali aquela resposta poderia matar tudo e João poderia ter terminado esse sermão nessa lição aqui. Ora, nós estamos procurando o quê? Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Mas onde está a verdade? A verdade está no Jesus que esteve aqui conosco? No homem? No Espírito? Nas suas palavras, nas suas lições? E aí eu volto naquilo que nós falamos agora há pouco. Jesus era o portador extremamente evoluído, perfeito, a ponto de conseguir transmitir para nós, com toda a clareza, de que só amando nós conseguiríamos chegar nesta morada, porque ele realmente era o caminho, ele realmente era a vida, ele realmente era a verdade, porque as suas lições é que dariam para nós o passaporte para essas moradas eternas e maravilhosas. Daria, não. Essas lições darão a nós o passaporte para essas moradas eternas. Ensina-nos ainda no capítulo 14 a fé e a oração, mostrando-nos que o Pai, que tudo aquilo que nós pedirmos, o Pai nos atenderá. Óbvio, também de acordo com o nosso merecimento, de acordo com aquilo que nós fazemos, de acordo com aquilo que nós conquistamos, mas nunca, em momento algum, nos esquecendo de que Deus está acima de tudo, e tudo aquilo que Ele nos pede, e que for do nosso merecimento, virá. Se não vir agora, virá amanhã. Porque, por vezes, nós pedimos uma coisa e vem outra, e nós não compreendemos. Mas aquela outra vem atender o nosso pedido, porque nós pedimos aquilo que nós achamos que é o correto. Deus dá-nos aquilo que Ele entende que é o necessário, mas Ele sempre nos atende.
São essas dádivas divinas que nos fazem crescer, que nos fazem caminhar, que nos fazem ir ao encontro de Jesus. Ele prometeu-nos também o Consolador. Foi aqui, neste sermão, lá dentro do cenáculo, no momento daquela refeição, que Jesus disse que ele estava voltando ao plano espiritual, estava voltando à casa do Pai, mas ele pediria ao Pai, e o Pai, atendendo-o, enviaria para nós o Consolador, para que esse Consolador ficasse entre nós. Como eu disse, para que o Consolador fique convosco para sempre. E nós, os espíritas, já compreendemos que o Consolador está aqui. Ele está aqui, e nós dissemos que o Consolador é a doutrina espírita, mas é a doutrina espírita sem personificação. A doutrina espírita que traz-nos as lições do próprio Cristo e faz com que nós compreendamos tudo aquilo que ele queria dizer e que até agora nós não tínhamos entendido. Esse Consolador que amplia os horizontes das lições de Jesus e apresenta-nos de uma forma muito mais ampla, muito mais interessante. Ele ensina ainda no capítulo 11 a resignação, lembrando-nos que a palavra, através da sua palavra, que nós somos servos do Senhor, ou pelo menos deveríamos nos portar como servos do Senhor, assim como ele também era. Aceitarmos tudo aquilo que nos espera, porque ele estava aceitando. Sabia ele que seria crucificado, sabia ele do sacrifício, mas a resignação, a compreensão de que aquilo tudo estava vinculado a uma lição muito maior, e que o Pai esperava que ele fosse forte, que ele tivesse coragem e que ele resistisse até o fim para que a mensagem ficasse gravada. E essa resignação é que ele faz questão de deixar gravada para todos nós, para nós sermos resignados e perseverantes com as nossas dificuldades, com as nossas dores, não mudarmos o nosso comportamento porque as dores nos chamam, não mudarmos a nossa maneira de ser, de pensar, enquanto cristãos, quando nós estamos nos direcionando para o amor, não sairmos desse caminho só porque a dor nos atordoa, porque a dor é apenas para nos impulsionar para mais amar. Era essa a lição que Jesus trazia e trouxe com muita propriedade. Ele nos trouxe também lições de esperança, quando ele disse: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quando eu for, vou-lo enviarei. Ou seja, fiquem tranquilos, eu vou. Mas o Consolador, o Espírito da verdade, virá até vós, porque eu o enviarei até vós. Olha só que lição maravilhosa que ele nos apresenta aqui. E aí, nas considerações finais, ele vai lá no capítulo 17, ele faz um trabalho, traz uma lição maravilhosa que nós poderíamos transcrevê-la aqui, ipsis literis, para todos vocês, para que nós pudéssemos gravar, mas o nosso tempo esvaindo. Ele começa lá: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, eu o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Aqui, Jesus mostra para todos nós que ele apresentou as lições. Ele deixou isso muito claro. Eu vim, trouxe todo o conhecimento para vocês. Vocês agora peguem esse conhecimento. Com aquela humildade, com aquela simplicidade que eu vos ensinei, com aquele amor às criaturas que estão à sua volta, que eu vos ensinei. E levem estes conhecimentos a tantos outros que não o têm agora. Façam isso. Levem esse amor, levem essas lições, para que muitos outros possam também
entrar nesta mesma seara e façam com que essas lições se multipliquem e levem a muitas outras pessoas para que amanhã a humanidade compreenda o que significa o amor do Pai no meio de vós. Olha só quantas lições maravilhosas ele trouxe, que eu sinto tanto não poder falar com muito mais calma e apresentar todas essas lições, mas eu convido vocês, façam a leitura dos capítulos 13 a 17 de João. Façam a leitura com calma, com tranquilidade. Vocês entenderão, porque nós temos que fazer isso, como João, de forma simples e de forma poética, apresentou tantas lições que Jesus falou em pouco tempo que ele ficou ali dentro, compartilhando com eles aquele pão, se preparando para o sacrifício do Gólgota. Feito isso, depois de trazer essas lições maravilhosas, Jesus, então, é levado, saiu com os discípulos, foi para o campo, onde era conhecido ali, onde tinha o horto, né? Foi para aquele campo, local onde sabia que Judas também iria, porque Judas sabia daquele lugar, onde Judas levaria os soldados. A partir dali, a história que todos nós conhecemos, em que Jesus foi levado, foi julgado de uma forma sem nenhuma defesa, foi condenado de forma bárbara e levado ao sacrifício do Gólgota. E ali, o sangue de Jesus foi derramado não para que nós o lembrássemos como o Senhor pregado na cruz, mas para que nós lembrássemos de Jesus como o Espírito redivivo, que trouxe para nós todas as lições que nós precisamos para atingir a perfeição. Toda a receita de todo o remédio que nós precisamos para a cura dos nossos males foi apresentado por Jesus durante a sua passagem na terra. E nesse sermão do cenáculo, ali, enquanto falava com os discípulos, ele arrematou tudo isso, porque ele preparou os discípulos para a continuidade dessas lições. E nós, espíritas cristãos que somos, também devemos nos sentir preparados para não esmorecermos, para continuarmos levando essas lições à frente, em que pese as dores, em que pese os sofrimentos, a exemplo de tantos outros espíritos que por aqui passaram, que mesmo deitados, mesmo acamados, como Chico Xavier, com as doenças, com as enfermidades que ele tinha, o famoso Jerônimo Mendonça, o gigante deitado que não deixou a tarefa para trás, embora estivesse deitado em uma cama, e continuou levando para frente, que essas lições trazidas nesse sermão do cenáculo sirvam para despertar em nós uma disposição maior, para também trabalharmos com amor, com humildade e com perseverança, levando à frente as lições do Mestre de Nazaré. E assim, com essas orientações que esse sermão traz para nós, eu desejo a todos vocês, encerrando a nossa singela preleção, que tenhamos todos um Natal de luz, um Natal iluminado, lembrando sempre de Jesus e dos seus filhos que aqui na Terra estão em sofrimento, em dificuldade. Que façamos deste Natal um Natal efetivamente de luz e que a paz do nosso Mestre perdure em nossos corações eternamente. Que Deus nos abençoe a todos. Desculpem por ter avançado um pouco e desculpem-me também por alguns erros aí que foram cometidos no uso dessa tecnologia, mas, enfim, faz parte também da nossa trajetória. Muita paz a todos e muito obrigado. Imagina, seu Sandro, nós que temos que agradecer esse belo comentário sobre esse sermão maravilhoso que é o Sermão do Cenáculo, né? Então, ficou aí a dica do seu Sandro. Quem não o conhece, pegar e estudar esse sermão, né? Porque está aí a nossa doutrina maravilhosa, os exemplos de vida para a gente poder levar, para a gente poder viver num mundo melhor. Nossa gratidão, seu Sandro. Eu que fico muito agradecido de me convidarem exatamente agora, às vésperas do Natal de Jesus.
Que Muito o obrigado. menino Jesus abençoe o seu lar, a sua família, Todos e nós. que o Senhor possa continuar aí explanando cada vez mais o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Nossa gratidão, seu Sandro. Muito obrigada mesmo, de coração. Meus amigos, nós estamos chegando no final. E a semana que vem também será o final dos nossos sermões. Semana que vem nós vamos ter aqui conosco o nosso amigo, o Fernando Palermo, que vai falar sobre a bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, né? Para a gente poder começar um ano novo com esse sermão que vai nos dar força para passar os 365 dias do ano, iguais os outros que nós vimos, principalmente esse, para a gente poder refletir bem na noite de Natal, que foi o do Cenáculo. Aí vem o Sermão do Monte, para a gente poder ir firme no próximo ano. Então, estão todos convidados. Agora, meus amigos, nós vamos para a finalização dessa noite. E eu quero, nesse momento, que todos nós possamos mentalizar Jesus, o menino. Essa criança que veio ao mundo trazer a paz, nos ensinar o amor, que ele possa, não só no Natal, mas todos os dias, renascer em nossos corações, em nossas atitudes. Que Jesus, o nosso Mestre amado, nos abençoe, nos guie na nossa trajetória. Que o nosso lar seja amparado e iluminado com a luz, com o amor, com a mansuetude do nosso querido Mestre Jesus. Seu Adalto, faz para nós a nossa oração final. Sim. Rei divino, na palha singela, por que te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino, soberano da eternidade? Por que estendeste braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime, emoldurada de melodias celestes? Certamente o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, te amando de algum modo, na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos. E pedias compaixão porque não nos buscavas por adornos do seu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E, modificante assim o destino das nações, colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava a miséria. Acendeste a claridade do perdão onde a noite do ódio assegurava o império do crime. E ensinaste-nos a servir e a morrer para que a vida se tornasse mais bela. E por isso que, ajoelhados em espíritos, recordando-te o berço pobre, ofertamos-te o coração, arranca-o, Senhor, da grade do nosso peito enferrujado de egoísmo, e faz-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência. E deixa-nos a entoar
o cântico dos pastores, quando repetia em prantos jubilosos a mensagem dos anjos: glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. E assim será, gente. Muito obrigada a todos. Um Feliz Natal. Um Natal repleto de muita paz, de muito amor e principalmente de muita humildade. Um beijo no coração de vocês e até a próxima segunda-feira.